No finalzinho do dia, declaração do chefe da Red Bull sobre a saída de Pérez. Verstappen dá detalhes da conversa dele com a Mercedes. E a volta do ex-chefe da Ferrari, Mattia Binotto, como chefe da Sauber em 2025. Declarações interessantes sobre a equipe. As notícias mais relevantes da Fórmula 1 para você agora, aqui no canal Treta F1. Cobertura interativa da Fórmula 1 no YouTube. Lembrando que hoje já teve 2 vídeos. Uma suposta volta do Galvão Bueno como narrador da Fórmula 1, em parceria com a Band, e a demissão do Sérgio Pérez. Beleza? Vamos lá então? Deixa o like nesse vídeo, inscreva-se no canal, compartilhe para os amigos e aos membros do canal, meu muito obrigado. Lembrando, hein? Ano que vem coisa boa por aí. Vamos à entrevista, a palavra completa do chefe da Red Bull, Christian Horner, sobre a saída de Sérgio Pérez. O diretor da Red Bull, Christian Horner, revelou que foi Sérgio Pérez que decidiu tirar um momento sabático da Fórmula 1 após sua saída da equipe. Ou seja, é uma decisão óbvia, pois as equipes já estão todas fechadas e Sérgio Pérez não tem oportunidade de entrar em outra equipe. A demissão dele demorou muito para acontecer. Eu vou explicar para vocês sobre isso. Atenção aqui, pessoal. Vamos lá. O Horner acabou de conversar com a Sky Sports Fórmula 1, que é a imprensa oficial da Fórmula 1. Eu vou ler aqui para vocês as palavras dele. Acho que o Pérez tem sido um membro fantástico dessa equipe. É difícil para ele, mas ele é uma grande pessoa e desempenhou um papel fundamental no campeonato de pilotos de 2021, bem como no campeonato de construtores em 2022 e 2023. Ele ficou em segundo lugar no campeonato mundial no ano passado, venceu 5 corridas em nossos carros. E aí fizemos um balanço no final do ano, sentamos juntos e discutimos quais seriam os próximos passos. Se referindo ao final de 2024. Ele então, Pérez, decidiu que iria tirar um tempo. Já se referindo ao final deste ano, tá bom? Olha só. Essencialmente uma licença sabática da Fórmula 1 e continuar envolvido com a marca e com a equipe, mas está dando um passo atrás nas funções de piloto para poder ficar com a sua família e ver o que vai fazer e decidir no futuro. Agora atenção aqui, pessoal, vem a explicação. Eu vou mostrar os números para vocês também, ok? O que ocasionou toda essa polêmica sobre o Pérez, sobre a demissão dele, por que o Pérez vivia falando que ele não sairia da equipe, mas de última hora a decisão foi tomada. Atenção nisso aqui, vou abrir os números para vocês. Antes vale lembrar que a Red Bull tinha um carro dominante até a primeira metade do campeonato. Lembrem-se, Verstappen venceu a primeira, a segunda, a terceira e a quarta corrida seguida que ele conseguiu terminar a corrida. Depois, a quinta chegou em segundo, depois primeiro, em Mônaco, que foi um caos, chegou em sexto, mas voltou a vencer no Canadá e na Espanha, enquanto o Pérez estava seguindo o Max, quando a Red Bull dava para o Pérez um carro dominante. Por exemplo, o Pérez, quando o Verstappen venceu, chegou em segundo nas 2 primeiras etapas. Na etapa que o Verstappen se retirou na Austrália, Pérez chegou em quinto. No Japão, Verstappen venceu, Pérez em segundo. Na China, Verstappen venceu, Pérez em terceiro. Em Miami, Verstappen em segundo, Pérez em quarto. Ou seja, no começo do campeonato, quando a Red Bull tinha o carro dominante, aqui está provado mais do que tudo, o Pérez conseguia entregar resultado, porque o carro era dominante. Mas aí, depois da metade do campeonato, quando o carro começou a ficar difícil e quando as outras equipes melhoraram, aí entrou a dificuldade do Pérez. Ele começou a ficar longe do top 5 a partir de Mônaco, que ele abandonou, no Canadá ele abandonou, e depois, Pérez nunca mais conseguiu chegar no top 5. Verstappen chegava em segundo, ele em 17º. Verstappen em quinto, ele em sétimo. Verstappen em quinto, ele em 18º. Verstappen em segundo, ele em 10º. Verstappen em sexto, ele em 17º. Verstappen vence, ele em 11º. E nas 2 últimas etapas, ele nem completou a corrida. A diferença no final do campeonato de Verstappen para o Pérez, que é colega de equipe, foi de mais de 250 pontos. Estatisticamente, é uma das maiores diferenças da história, que eu vou fazer um vídeo exclusivo sobre isso, vai ser bem interessante aqui. Agora que vocês viram os números, vamos à entrevista do Horner. Atenção! Quando decidimos renová-lo, ele tinha somado 4 pódios em 5 corridas, se referindo nas primeiras etapas, que ele mandou bem. Por isso, foi uma extensão lógica. Ele estava indo bem. E também fizemos isso apenas para eliminar as especulações que circulavam, que eram muitas. Mas nenhum contrato tem cláusula de desempenho. E isso não tem diferença com a decisão do Sérgio de dar um passo atrás e tirar um ano sabático. Então, entenderam, pessoal, a colocação da Red Bull? A Red Bull se precipitou um pouco para renovar o contrato com o Pérez, pois lá no começo do ano ele estava entregando um bom desempenho, mas aí as outras equipes melhoraram, o carro da Red Bull desandou um pouquinho. Lembram que o Verstappen reclamava bastante? Então, a partir desse ponto, o Pérez não conseguiu lidar com o carro e era frequentemente superado pelas outras equipes, Ferrari, McLaren e Mercedes.
Paralelo a isso, o Horner, chefe da Red Bull, disse que o Pérez não tinha uma resposta clara sobre a sua queda de desempenho. Verstappen ainda estava lá, tentando, brigando, xingava o carro, pedia para fazer alterações, enquanto o Pérez simplesmente pedia desculpas. Christian Horner revela que o carro ficou mais complexo para entrar na janela de desempenho ideal, e o Pérez sofreu em comparação com Max Verstappen, e houve uma grande diferença de pontos, e ele, Pérez, sofreu com isso, e colocou mais pressão nele, virou uma espécie de círculo vicioso. Foi uma temporada frustrante para ele, e isso nos prejudicou no Mundial de Construtores. Essa é a entrevista oficial dada pelo chefe da Red Bull à imprensa oficial da Fórmula 1 sobre a saída do Sérgio Pérez. Agora ficou mais claro. Maravilha, pessoal? Vale seu like, hein? Vamos continuar. Verstappen também deu uma entrevista bem legal onde contou mais detalhes sobre a conversa dele com a Mercedes. E a conversa dele com a Mercedes não foi muito a ver com Fórmula 1 não, entendam bem isso aqui. Verstappen deixou muito claro que ele está muito contente com a Red Bull, é como se fosse uma segunda família para ele, e que o projeto que a Mercedes ofereceu para Verstappen seria algo construtivo. Entrar numa equipe que não está muito boa, mas que um dia talvez ia entregar um carro competitivo para Max Verstappen. Eu estou resumindo aqui as conversas, tá, pessoal? Então Verstappen demonstrou claramente que não tinha interesse sobre isso, mesmo o pai do Verstappen, Jos Verstappen, pressionando o Verstappen a sair da Red Bull. Lembra? Naquele problemão que deu, onde o Horner foi acusado de assédio e tal. Vixe, foi um climão absurdo. E também, quando o carro da Red Bull começou a ficar ruim, aí o Verstappen, pai, começou a pressionar o filho para sair logo da equipe. Mas Verstappen bateu o pé no chão e não saiu. Ele está muito feliz com a Red Bull ainda, ganhou 4 títulos consecutivos, mencionou isso na entrevista. Não tem previsão para sair não. Mas o que ele comentou sobre a Mercedes é o seguinte, que a Mercedes pode ajudar ele quando ele sair da Red Bull, ou até antes. Porque o Verstappen quer muito correr nas 24 horas de Le Mans e também montar uma equipe de GT3, que também compete na resistência, na competição de endurance. Portanto, ele mencionou que quem pode ajudá-lo a fazer isso? Fornecer carro e motores? A Mercedes, a Aston Martin e a Ferrari. Então, ele tem interesse nessas 3 equipes. Já conversou com as 3, sobretudo com a Mercedes. E no futuro próximo, pode ser que eles planejem alguma coisa juntos. Agora, sobre o futuro do Max na Fórmula 1, tá muito claro que ele vai continuar ainda na Red Bull. A não ser que ano que vem, 2025, alguma coisa dê muito errado com a equipe, né? Aí Max pula fora, sem sombra de dúvidas. Maravilha, pessoal? Vamos lá. Isso aqui é muito interessante. Mattia Binotto, ex-chefe da Ferrari, basicamente o cara que começou toda a revolução na Ferrari, mas também que saiu de uma forma muito trágica. Ao mesmo tempo que ele começou uma ascensão, fazer a Ferrari voltar a vencer corridas, ele também acabou naufragando um pouco a Ferrari em probleminhas um tanto quanto pessoais. Mas agora, em 2025, ele volta como chefe da Sauber, a pior equipe do grid. Equipe essa que terá o nosso piloto brasileiro Gabriel Bortoleto correndo. E o Binotto já chegou como? Sauber está na Fórmula 1 há muito tempo, apenas para correr. Não há cultura vencedora na equipe. Vamos entender quem é a Sauber ou quem foi a Sauber, já que ela está há muito tempo na Fórmula 1? Quem que era essa Sauber? Vem comigo. A Sauber estreou na Fórmula 1 em 93, correu em 94, 95 com patrocínio da Red Bull, olha que interessante. Depois em 96, 7, 8, 9, 2000, 2001, 2, 3, 4 e assim vai. Olha quem era o patrocinador, Petronas, maior patrocinador hoje da Mercedes. A partir de 2006 a Sauber começou a fazer sucesso, pois fez parceria com a BMW. Vocês lembram desse carro aqui, dessa cor de carro? Quem for mais velho aí, hein? Época do Kimi Raikkonen correndo aqui na Sauber, Nick Heidfeld, Mika Hakkinen e o Felipe Massa também correu. Nunca foi uma equipe muito diferente de grid, mas mandou bem. E não parou não, continuou, 2011, 12, em 2010 fez parceria com os motores Ferrari, então passou a se chamar Sauber Ferrari. Olha só, pessoal, Sauber Petronas, Sauber BMW, Sauber Ferrari, Sauber Mercedes, Sauber Ford, Sauber Red Bull, já usou um monte de nome. Em 2018, com motores Ferrari, Sauber ganhou o patrocínio da Alfa Romeo, equipe qual Leclerc fez a sua estreia na Fórmula 1, depois ele foi para Ferrari. Enfim, até chegarmos no hoje, 2024. Isso aí é a Sauber, chamada Stake Kick Sauber. Pois é. E agora, ano que vem, a Audi estará com a Sauber na Fórmula 1. Bom, vamos continuar com a entrevista aqui do Mattia Binotto. Então, durante todo esse período que eu falei para vocês, que eu resumi para vocês, o objetivo da equipe foi apenas correr.
lutar e, de alguma forma, seguir em frente. Esta abordagem é muito diferente da mentalidade de um vencedor. Temos muito a fazer em termos de cultura e atitude para vencer. A evolução da equipe nos próximos anos permitirá que nos tornemos mais do que apenas uma equipe que participa de corridas, disse Mattia Binotto. Próximos anos, pessoal, faz muito sentido porque em 2025, o último ano desse regulamento, o carro vai ser o mesmo. Embora tenha ganhado muito desempenho nas últimas corridas, ainda vai ser o mesmo carro. E ele sabe, foi a pior equipe do grid deste ano. Então, em 2025, pouco provável que mude alguma coisa. Tomara que sim, porque o nosso piloto Gabriel Bortoleto brasileiro tá lá. Agora, em 2026, a Sauber passará a ser uma equipe de fábrica da Audi. Aí a coisa vai mudar muito. E vamos estar torcendo para ela, né, amigos? Maravilha? Muito obrigado por assistir. Deixa o like nesse vídeo, inscreva-se no canal e compartilha para os amigos.